gente está aqui na AgroBrasília com o Antônio Bizão, mais conhecido mesmo como Bizão. O filho dele é o Bizãozinho. Sim. A gente está em parceria com o Gás e o Grupo Gefoscal aqui na AgroBrasília, no stand do Gás. E queria conhecer um pouquinho mais do senhor. Meu nome é Júlio Umpierre, sou diretor comercial da empresa. Queria conversar com vocês, entender um pouquinho mais o que o senhor anda fazendo nesses anos aí de mineração, geologia. Bom, o meu nome é Antônio Alexandre Bizão, eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa no ano de 1982, lá no milênio passado. Assim que eu me formei, eu vim para Goiás. Aqui em Goiás eu passei por cooperativas e sempre trabalhei em empresas na área comercial. Aqui em Goiás também eu tive oportunidade de trabalhar com hortaliças, mais no cultivo de tomate. Inclusive eu prestava consultoria na cultura de tomate para a Arisco, na época dos dias áureos da Arisco, né? E eu também tive a oportunidade de trabalhar em várias empresas transnacionais na área de químico. Depois eu fui para a área de sementes, eu tive 15 anos trabalhando na área de sementes. Eu participei do Prodecer no estado do Tocantins, em Pedro Afonso. Você trabalhava na área de semente com grãos? Na área de semente, de produção de sementes. Ah, que então, legal. Então era na parte da fazenda mesmo que o senhor trabalhava? Não, eu trabalhava venda, eu fazia comercialização de sementes. Então, eu trabalhei na Pioneer por 9 anos, trabalhei na Bayer Sementes, e a gente... Tudo na época de ouro das duas? Tudo na época de ouro. Ah, que coisa boa. E no ano de 1988, foi quando tudo começou, quando eu li uma publicação num jornalzinho do CREA, do qual eu era inspetor lá em Rio Verde. Me chegou lá um jornalzinho do CREA, uma proposta da doutora Suzy, onde ela fazia a citação do uso de pó de rocha como fertilizante, Isso em que como ano? remineralizador de solos. Isso em que ano? Isso no ano de 1988. Nossa senhora. Então, foi o começo. 1998, né? Perdão, 1998. Quando eu li aquela matéria da doutora Suzy, falando na possibilidade de usar pó de rocha para fertilização do solo, eu entrei em crise, liguei para o diretor do CREA, na época chamava-se Luiz Bittencourt, e falei com ele: Bittencourt, como que você permite o jornalzinho do CREA divulgar uma matéria dessa e a pessoa vir dizer que usa pó de pedra no lugar de fertilizante? Isso é uma ofensa à ciência. A pessoa que escreveu isso é uma charlatã. E no começo ainda, a gente tinha dificuldade de falar para o produtor usar fertilizante. Sim. Imagina dizer para ele usar... Mas foi aí então que eu me senti ofendido com aquela matéria, de cima da minha sabedoria agronômica, uma pessoa vir dizer que usava pó de pedra para substituir adubo. Gente, isso é um absurdo. Então foi aí que o presidente do CREA da época me sugeriu que eu fosse até uma pedreira lá em Rio Verde, coletasse o pó de rocha que tinha lá e montasse um experimento para provar que ela realmente era uma charlatã que tinha potencial de causar um grande prejuízo para a sociedade. Então nós montamos o primeiro experimento. Aí eu montei em milho, na cultura do milho, montei o segundo experimento da cultura de soja, montei um terceiro experimento lá no Tocantins da cultura de soja também. Quando eu colhi o primeiro experimento, eu tive que descer de cima do meu orgulho e de cima da minha impetulância que eu tinha a respeito de agricultura, porque na primeira colheita eu já vi resultado favorável ao pó de rocha. Quando eu fiz a segunda colheita,
também estava lá os números me mostrando que a coisa era viável, que a coisa E funcionava. qual remineralizador que estava usando naquela época? Era um fósforo? Um pó de basalto lá de Rio Verde. Olha só. É. E os americanos, se eu não me engano, foi semana passada que eu vi, eles começaram a usar o pó de basalto lá. É agora que estão começando, né? A gente então tava já há 20 anos, mais de 20 anos atrás, começando os estudos com basalto. Com basalto. Mas aí, como eu vinha te falando, aí eu colhi a terceira lavoura e tive que descer de cima da minha prepotência e dizer para o presidente do CREA, olha, o negócio da mulher, ela não é uma charlatã, não, o que ela escreveu é verdade. Foi aí que ele me disse, então nós não vamos ter que caçar o diploma dela, não, pode, ela está falando verdade. Eu falei, então, se você viu que é verdade, você vai agora estudar esse negócio. Foi aí que o presidente do CREA me mandou vir procurar o departamento de geociências da UNB para mim vir entender o que era esse tal de pó de pedra que põe na lavoura. Foi aí que eu tive a oportunidade, então, de conhecer o professor, conhecer um pesquisador binômio da Costa Lima lá em Jataí. A partir daí eu fui mandado vir para a UNB, onde eu tive a oportunidade de conhecer o professor Claudinei, a professora Edir, que eram pessoas que já trabalhavam com isso há muitos anos. Conhecer também o professor Otto Leonardos, que já trabalhava há muitos anos. E eles, eu consegui despertar um grande interesse nessas pessoas, na professora Edir, no todos professor para Otto. testarem o remineralizador. Não, mas todos eram geólogos. Uhum. Eles sentiram um grande interesse pelo meu interesse, porque eu fui o primeiro agrônomo a procurar eles para conversar sobre pó de rocha. Para tentar entender como que funciona a geologia disso, como é que está a geologia brasileira. Exatamente, porque eu vejo, tal como nós na agronomia, nós somos educados, às vezes, só pensando em produzir. E perguntamos muito pouco sobre como produzir, o que produzir, para quem produzir. E na geologia também, o que eu sabia de geologia, quem fazia geologia, eu já estava preocupado com diamante, preocupado com ouro, preocupado com petróleo. Eu nunca tinha visto um geólogo falar sobre produzir alimento de qualidade. Foi aí, então, que eu comecei a estudar, e nessa época que eu procurei a UNB, o doutor Éder ainda estava fazendo o doutorado dele. Ele ainda não tinha formado. Aí eu fiquei 5 anos na UNB, como bolsista da UNB, acompanhando essa turma que sempre, quando ia mais para o lado agronômico, eles me chamavam para dar. O doutor Éder é um grande parceiro da Gifoscal. Ele foi com a gente para a Exalc fazer a apresentação do produto, porque ele gosta muito da geologia do nosso. Sim. Por causa que a geologia ali em Arraias, ele trouxe um fósforo sedimentar marinho, em que ele já é uma rocha muito mole. Então é muito mais fácil você fazer ela ser disponível para a planta. Com certeza, não há dúvida disso. E aí, o Dr. Éder, quando ele passou no concurso da Embrapa, que ele assumiu o projeto da Embrapa, ele me pensou da UNB, me levou para a Embrapa, e com isso já tem 25 anos que eu estou envolvido, ou seja, comprometido com o pensamento do Dr. Éder, desde que ele assumiu essa situação. Ele é esperto também, né? Ele vê o potencial e falou, não, eu vou levar isso aqui junto comigo para a Embrapa. A gente... Eu sinto que muito agraciado por ter tido essa oportunidade, dessa convivência que eu tenho com o Dr. Éder. Hoje ele continua sendo o meu mentor, então coisas que eu tenho, projetos novos, porque como o trabalho que eu faço hoje, às vezes eu tenho que responder muitas questões de geologia, e quem faz isso para mim é sempre o Dr. Éder. Não, e é bom que vem com a assinatura de um doutor ali em geologia, né? Não é que vem com a assinatura em geologia. Vem com a assinatura de quem é o pai da criança, né? É diferente.
Porque quando nós começamos a trabalhar com remineralizador, com pó de rocha, lá no ano 2000, pó de rocha era motivo de bullying. Eu sofri muito bullying por causa do pó de rocha, inclusive familiar. As pessoas ficavam, e é o pó de pedra aí, ó. Aí pó de pedra na lavoura. Então a gente sofreu muito essa tipo de brincadeira sem gosto, que a gente só podia era também fazer a brincadeira, não adiantava brigar. Quando meu pai começou a vender o produto, a gente usava o remineralizador. A nossa família é toda do Rio Grande do Sul. Certo. E chegou uma fofoquinha lá que a gente vendia pó. Nossa senhora, isso foi difícil demais de resolver. Até eles entenderem que era fertilizante, não pó. Então... E segundo, eu tive oportunidade, não sei se você já conhece, você que trabalha com remineralizador, precisa conhecer a obra do Julius Hensel. Não sei se eu já ouvi falar. E o Julius Hensel foi o cara que teve grandes brigas com o Liebig da química. Porque o Julius Hensel dizia o seguinte, que o remineralizador, o pó de rocha, seja uma rocha fosfática, seja uma rocha silicática, o pó de rocha não pode ser chamado de adubo. Com certeza. Porque o pó de rocha é uma coisa muito superior ao adubo. Porque o adubo químico é um paliativo que a ciência criou para superar quando o meu solo deixou de ser produtivo. Ele tornou-se um solo dreno, que passou a drenar tudo que eu aplicava nele. Então eu passei a curar a doença do meu solo com a química agrícola. E a química agrícola não consegue curar a doença do meu solo. Quem cura a doença do meu solo é a reaplicação naquele solo de um material rochoso aonde nada ainda tenha crescido, que por isso ele mantém toda a sua energia vital. Historicamente, o fertilizante, igual o MAP, todos esses químicos, eles foram criados para épocas onde era plantio em gelo. Sim, eles precisavam de uma velocidade de matéria subindo. E eles não têm problema de matéria orgânica, não tem problema, porque fica tudo embaixo do gelo. E nós temos que considerar outro fato interessante também, que está escrito lá no livro do Julius Hensel, no Pães de Pedra, que é o seguinte: a evolução da vida, todos os seres vivos que tem aqui na Terra, eles evoluíram em cima da tabela periódica. Gastaram-se, para que ocorresse a evolução, precisou de toda a tabela periódica, e não somente do NPK. E a indústria de produzir alimento passou a trabalhar somente com o NPK. A partir do momento que nós usamos o NPK, eu passei a produzir grande quantidade de alimentos incompletos, alimentos que eles têm o poder de saciar, mas não têm o poder de nutrir as pessoas. Então, se nós olharmos hoje, vamos sair aqui numa cidade tipo Brasília. Brasília é uma cidade que, igual a todas as outras do país, ela tem muito mais farmácia do que ponto de venda de alimento. Então eu vou no supermercado, compro um alimento doente que foi produzido num solo doente, que tornou o animal doente, que eu vou comer aquela carne do animal, eu vou tomar aquele leite doente e eu vou me tornar uma pessoa doente. Eu me tornando uma pessoa doente, eu vou complementar a minha nutrição na farmácia. Aí eles vão procurar uma cápsulazinha. É assim de manhã tá tomando umas 10 cápsulazinhas. Quando vê, a pessoa está tomando, a pessoa está se alimentando mais de produtos da farmácia, da drugstore, do que do produto comprado do supermercado. Então, esse problema foi que a ciência não conseguia atender. E o Julius Hensel já tinha percebido isso quando ele observou algumas doenças que já ocorriam na Europa lá por 1860 em função do fertilizante químico, porque o fertilizante químico não dá nutrição completa. E foi a partir do uso do fertilizante químico que apareceram as doenças que hoje assolam a nossa sociedade. Nós podemos citar vários exemplos que a ciência está aí e mostra muito bem. O magnésio, não se preocupou com o magnésio. E o magnésio tem 300 funções no organismo humano, onde o íon principal é o magnésio.
Então, vocês veem aí grande sucesso da medicina popular, tipo Lair Ribeiro, que vende cloreto de magnésio, toda a forma de magnésio. Por quê? Porque ele, como médico, ele sabe do tamanho da deficiência de magnésio que assola toda a sociedade brasileira. Dizem que todos os problemas neurológicos que estão aparecendo hoje é uma falta de magnésio. Falta o... Não só o magnésio, como outros. Por exemplo, você vai na agricultura, na homeopatia, como é que trata diabetes? Diabetes é tratada com produto à base de cromo. Então, o cromo é essencial para corrigir a deficiência que me provoca o diabetes. O problema do Alzheimer, que é outro fator que assola hoje a humanidade, é a deficiência de lítio. Agora, nós não temos lítio na adubação, mas na adubação, quando eu não usava fertilizante químico, nosso organismo tinha acesso ao lítio. Por causa que era o que ainda tinha de reserva no solo. Que tinha de reserva no solo. Mas quando eu vim para o meu solo e apliquei grandes quantidades de cálcio e magnésio, apliquei grande quantidade de fósforo solúvel em água e apliquei grande quantidade de potássio, eu criei barreiras para que minhas plantas acessassem essas coisas em pequenas quantidades. A gente usa muito por aí o exemplo do automóvel. Uma picape, uma Ranger, uma S10, é um automóvel que pesa 2.000 quilos. Então eu tenho lá 5 rodas, 4 rodando, uma no step, o motor, o câmbio diferencial, os bancos, isso pesa quase 2 toneladas. 1.800 quilos pesa uma picape. Interessante. E ela tem um funcionamento harmônico de 1.800 quilogramas, funcionam perfeito. E eu tenho lá o pequeno fusível, que ele pesa 0,15 gramas, que se ele parar de funcionar, meu carro parou de andar. Assim acontecem com os oligoelementos do nosso organismo. Então, na nutrição natural das plantas, eu tenho elementos como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio. A planta utiliza ele em proporção, em percentagem. Então eu tenho quilograma de fósforo por tonelada, quilograma de nitrogênio por tonelada, quilograma de potássio por tonelada. Enquanto que depois vem os microelementos, que eles estão na proporção de miligrama por tonelada. Zinco é miligrama por tonelada, ferro é miligrama por tonelada, cobalto é miligrama por tonelada. E o que o senhor acha quando o pessoal está colocando os micros de forma foliar e não mineral? Conserto, é tentar reparar um erro que não tem mais conserto. Então, vai colocar só o que a planta vai beber e já era. Vai beber e a gente vai ver que talvez vai fazer produzir folhagem bonita e grão mesmo não vai aparecer na safra. Mas só continuando o que eu estou te dizendo, aí vem o grupo dos que estão em miligramas por tonelada, em ppb, em ppm, parte por bilhão. Mas também tem os essenciais, que eles são úteis e necessários em ppb, parte por bilhão. Então, o lítio da planta, ele tem que estar em ppb, uma parte por bilhão, mas ele tem que estar na planta. Eu pego um vanádio, ele é ppb, mas ele tem que estar na planta. Eu pego um iodo, que também está na proporção de ppb, mas se ele não estiver lá dentro, a minha planta não vai atender à necessidade do ser humano. E hoje, muitos solos, a gente aplica muito KCl, e o KCl é um micro, só que está em tanta quantidade alta que isso acaba inibindo a absorção de iodo. Sim, mas é só isso. Então, hoje, a gente vê o maior problema da agricultura hoje não é a falta de nutrientes, mas sim o excesso. Esses excessos que um compromete o outro. Quando eu tenho um excesso de fósforo de fósforo solúvel, ele sendo um ânion muito forte, ele capta os cátions que estão em pequena quantidade, retém eles, imobilizam, eles não entram na planta. É igual o excesso de potássio. Mas o grande problema nosso... o problema é que é esses solúveis, né? É isso que você está dizendo. O problema é o excesso
do solúvel. Do solúvel. Que ele complexa com o outro e não deixa absorver. Não fica absorvido. Mas o grande problema do fertilizante que nós vemos, e a gente está dando conta de provar cientificamente, é que esse fertilizante químico ele não foi criado e nem desenvolvido pela pesquisa brasileira. Aonde entra a pesquisa brasileira? Vejamos o caso da soja. Então, a pesquisa brasileira, a nutrição brasileira para o ambiente de clima tropical, ela não pode ser química. A nossa nutrição tem que ser biológica. Com certeza. Veja o sucesso que é o Brasil exportador de soja. Então, por que isso? Porque quando eu exporto 1 tonelada de soja, dentro dessa tonelada de soja vão 60 quilos de nitrogênio, que eu não comprei, não é químico. Lá dentro vão, para cada tonelada, vai embora 5 quilos de P2O5, que eu usei da química. Vai embora 12 quilogramas de potássio, que eu retirei da química do cloreto do potássio. Então, isso é muito importante para a sociedade ver e entender que nós temos que ter a sabedoria de voltar a enxergar que a solução da agricultura de clima tropical não é o remédio do fertilizante químico, e sim a solução dos remineralizadores de solo. Com certeza. Porque esse fertilizante químico que nós aplicamos no solo, o nosso solo não tem estrutura elétrica para segurar esse fertilizante. Se nós olharmos qual que é o principal problema que nós temos do nosso solo, em primeiro lugar, vem a acidez. Segundo lugar, vem a falta de cálcio e a falta de magnésio. Porque o nosso solo ele é um solo pobre, se formos considerar com várias outras regiões. Porque o nosso solo é muito velho. Como muito bem deixa claro o Dr. Éder, os solos da Europa, os solos americanos, eles são solos que surgiram depois da última glaciação. Então, são solos que todos eles têm menos que 20 mil anos. E os nossos solos aqui do Brasil são todos solos com mais de 40 milhões de anos. Veja uma correlação de tempo que existe entre um solo de 20 mil anos para um solo de 40 milhões de anos, que é o que predomina os solos brasileiros. Então, nós não temos mais as argilas que tem lá no solo do ambiente de clima temperado. Lá há a predominância de argila 2:1, que são principalmente a Monte Moriloneta. Então, a predominância aqui no solo tropical são argilas 1:1, onde a predominância é da caulinita. Então, se nós olharmos, o solo de clima temperado, existe a predominância de cargas negativas, enquanto que nós aqui no solo tropical tem a predominância de carga positiva. Então, se todos aí já brincaram com imã quando era criança, de um lado o imã atrai, quando você vira as duas pecinhas, elas repelem. Então, quando eu tenho um solo lá do hemisfério norte, que a predominância dele é de carga negativa, e eu aplico ânions desse solo. Aplico fosfato, aplico sulfato e aplico nitrato. Todos estão os ânions de carga negativa. O meu solo da América do Norte, a predominância é carga negativa. Imediatamente, esses ânions são repelidos pela argila. Eles sendo repelidos pela argila, eles vão para a solução do solo. Na solução do solo, ele tem dois destinos. Ou ele vai ser absorvido pela planta, ou ele vai ser lixiviado. Muito bem, separa o solo, onde eu tenho argila de alta CTC, a CTC de 120, comparado com a CTC da matéria orgânica, que é 200 centimol de carga por quilo de material. E no solo de clima tropical, aonde predomina a argila caulinita, a nossa CTC é entre 10 e 15 centimol de carga por quilo de material. Então, o nosso solo ele tem somente 10 a 15 centimol de carga. Mas ainda tem outro problema, que ao invés de ter cargas negativas, o solo tropical tem carga positiva. Então, é aí que começa o problema. Quando eu tenho um solo
de clima temperado, a constituição da argila, eu tenho uma lâmina de silício com 2 cargas negativas, e eu tenho uma lâmina de alumínio com 3 cargas positivas e outra lâmina de silício com 2 cargas negativas. Então, todo o princípio da latossolização para que um neossolo, um solo jovem, um solo de carga de alta CTC, cheio de carga negativa, se torne um latossolo onde predomina a carga positiva, predomina o mineral, a caulinita, é a perda do silício. Então, quando eu tenho uma argila 2:1, uma montimorilonita, e o tempo passou muitos ao longo dos anos, sai o silício dessa montimorilonita, ela se torna uma caulinita, que é uma argila 1:1. Então, o meu equilíbrio, agora eu tenho uma lâmina de silício com 2 cargas negativas, ligada num alumínio, numa outra lâmina de alumínio, que tem 3 cargas positivas. 2 cargas negativas do silício neutraliza 2 positivas do alumínio, e essa argila, que é a caulinita, ela sobra com uma carga positiva. Então, vamos brincar no ímã novamente. Então, a argila 2:1, que tem 2 lâminas de alumínio, 2 lâminas de silício ligada numa lâmina de alumínio, sobra uma carga negativa. Enquanto que nós temos a argila caulinita, que é o que predomina no solo latossolizado, nós temos uma lâmina de alumínio e uma lâmina de silício. Então, sobra uma carga positiva. Então, veja vocês que o residual de carga elétrica do solo de clima temperado é negativo. O residual de carga elétrica do solo do latossolo é carga positiva. Por que isso? Porque o primeiro evento que deu início à latossolização é a perda de silício do sistema. E o silício é tão importante quanto o fósforo, quanto o potássio, quanto o magnésio, quanto o cálcio. E prova disso é que lá no livro do Liebig, quando ele escreveu a respeito do barril dele, que ele dá as proporcionalidades dos elementos, ele escreveu que a deficiência, não adianta nada eu corrigir por 100 a deficiência de cálcio do meu solo, se a deficiência for de ácido fosfórico ou de ácido silícico. Lá no livro do Liebig está escrito a importância do silício para o sistema da minha planta, porque é o silício quem é o responsável por garantir a alta CTC do meu solo. Quando o meu solo perde a CTC, ele passa a ter a CTA. CTA é a capacidade de troca aniônica. E esse solo meu, que não perdeu o silício, que agora surgiu carga positiva na minha argila, qual que é o comportamento dele quando eu aplico um fertilizante químico? Eu aplico um fertilizante químico, o fósforo é um ânion, tem carga negativa. Os meus 2 iminhas, não. O meu fósforo tem carga negativa, a minha argila tem carga positiva. Imediatamente que eu aplico o fósforo solúvel... Você está falando cálcio... Não, a argila do solo. Ah, é? A caulinita. A caulinita tem a carga positiva. Uhum. Imediatamente, tudo que tem carga positiva cola nela. No primeiro momento, existe adsorção. Então, o meu fósforo fica adsorvido na minha argila por uma energia muito baixinha. Mas o tempo vai passando, ocorre o envelhecimento do meu fósforo. Vai ligando, essa ligação vai ficando mais forte até fixar o meu fósforo solúvel. Fixou, a planta não absorve mais. Isso acontece com sulfato, isso acontece com nitrato, que ele vai... Por causa disso que, então, normalmente um adubo químico, uma adubação química que é feita na fazenda, o produtor aproveita no máximo 30% dele. No máximo 30%. Isso tendo matéria orgânica, fazendo um trabalho bem feito. Isso porque o meu solo não é para receber aquele fertilizante químico solúvel, que aquele fertilizante químico solúvel é para ser aplicado, ele foi desenvolvido para aplicar num solo que tenha carga negativa e que a hora que eu vou plantar, aquele solo ainda está terminando o degelo da neve que tinha em cima daquela terra. Então, por isso que existe a diferença. Então, vejamos o seguinte.
Se eu olhar agora para o rio Mississippi, que cortou toda a planície americana, o que o rio Mississippi está jogando no Golfo do México? Material lixiviado. O rio Mississippi lixivia o que da planície americana? Ele traz o fósforo, porque choveu aonde tinha carga preso, negativa. Né? Não tinha onde prender o fósforo saiu. O nitrato vem. E vem também o sulfato. Por isso, aquelas grandes colônias que a gente vê no Golfo do México, que eles estão com problema de poluição. E a nossa poluição da bacia do Paraná ou da bacia amazônica, nós jogamos no mar o contrário. Como o nosso solo só tem carga positiva, as cargas positivas, o ânion, o cátion, que tem carga positiva, potássio, cálcio, magnésio, não permanece no sistema. Ele sai pela linha de drenagem. Então, a poluição gerada pela agricultura do hemisfério norte é o contrário da poluição gerada no ambiente tropical, porque nós aqui poluímos o mar com potássio, poluímos com cálcio, poluímos com magnésio. Por isso que eu tenho que ficar repetindo a minha calagem com frequência para manter o nível de cálcio e magnésio alto. Porque o cálcio e o magnésio, ele sendo totalmente solúvel, a minha argila caulinita sendo de carga positiva, ele não fixa, ele não tem onde colar. Choveu, o lençol freático desceu, ele foi embora. Então, a gente, para entender isso, é um fato que a gente explora muito junto com o Dr. Éder. O nosso problema é o tipo de argila que nós temos no nosso solo. Quando eu tenho no meu solo, que eu faço a aplicação de um fosfato parcialmente solúvel, de um fosfato que ele não tem esse poder energético forte, igual tem um solúvel, ele tem a capacidade de nutrir a minha planta melhor, porque ele permanece disponível para a planta um tempo maior do que um fertilizante solúvel à base de fósforo, que ele não vai ficar disponível para a planta, porque ele vai ser fixado. Eu posso dizer assim, que eu faço adubação fosfatada no meu solo, usando MAP, usando DAP, e ao invés daquele fósforo ser consumido, ser comido pela minha planta e virar grão, ele é comido por essas cargas positivas que tem no meu solo. Tudo no solo. Esse é então, se eu considerar um solo como esse aqui de Brasília e eu quiser saturar ele com fosfato, os pontos de carga positiva do meu solo, eu fizer a aplicação de 4 toneladas de P, que equivale a 15 toneladas de P2O5, eu consigo neutralizar as cargas positivas do meu solo. Aí isso seria convertido para 45 toneladas de super simples. Esquece a agricultura. Não teria como existir agricultura se eu fosse pensar em 45 toneladas de fósforo. Então, o nosso problema do fósforo é que quando nós colocamos fósforo solúvel no nosso solo, eu aproveito apenas 25%. Então, vejam vocês, essa região aqui do PADEF, a região do Tocantins, nós aplicamos no solo 120 pontos de P2O5, solúvel. Desses 120 pontos, a minha soja, 1 tonelada, exporta 5 quilos de P2O5. Se eu colho 4 toneladas de grão de soja, eu exporto apenas 20 quilogramas de P, que isso equivale a 40 quilogramas de P2O5. Ou seja, eu pus 120 quilos, 80 quilos foi comido pela minha planta, isso pelo meu solo abraçou primeiro o fósforo para ele. Tá e sobre 80% não, 70% 75% está sendo desperdiçado. Então, o nosso problema não é o preço do fertilizante fosfórico solúvel. O nosso problema é a ineficiência por causa do tipo de argila que nós temos. E como que nós aumentamos a CTC para melhorar a eficiência do uso desse fósforo? Primeiro passo é a calagem. Quando eu faço a calagem, cálcio e magnésio, eu subo a CTC do meu solo, eu estou melhorando a disponibilidade do meu fósforo. Então, eu já consegui subir para 25% de
De aproveitamento usando cálcio e magnésio. Porque se eu quiser melhorar mais um pouquinho, subir para 30%, eu faço aplicação de matéria orgânica. Então a matéria orgânica é fantástico para isso. E o que o senhor acha dos biológicos solubilizadores de fósforo? Não, biológico solubilizador de fósforo é outra solução tupiniquim. Nós talvez sejamos o pessoal que estejamos mais avançados nisso nesse momento. Quando você pega um produto, igual esse que a Embrapa lançou aí agora, o Solo. Para disponibilizar fósforo, aí o produto da Embrapa, que eu aplico para disponibilizar uma cultura bacteriana para disponibilizar o meu fósforo no solo. É viável, mas se eu... Então, vamos fazer o seguinte. Se não tem palhada, você está jogando fora a sua bactéria, que não vai ter força o tempo suficiente para quebrar força. Essa molécula. Já então, tá, se você não tem o sistema... Mas aí nós precisamos de pensar numa coisa. Nós temos que pensar na matéria orgânica. Com certeza. Tudo que nós colocar... Então, matéria orgânica é o melhor remédio que existe. Então, porque essa matéria orgânica vai me permitir uma vida bacteriana muito intensa, que essas bactérias vão ter o poder de solubilizar esse fósforo que estava retido para a minha planta aproveitar, que é o caso do produto da Embrapa, que é o Bioma Fós. Mas se eu tiver o Bioma Fós aplicado no solo e o solo não tiver comida para as bactérias, não tiver energia para as bactérias funcionar, ele também não vai funcionar. Não vai resolver o meu problema. E como que entra a história do pó de rocha nesse sistema? O pó de rocha que nós trabalhamos, as rochas silicáticas, no caso silicato, vários tipos de silicato, eles vão fornecer para a planta o silício que tanto faz falta nas nossas plantas. O silício, nós temos estudos com ele, mostrando que ele provoca a disponibilização do fósforo que estava retido. O silício contribui para melhorar a eficiência do aproveitamento da luz pela planta. O silício contribui para diminuir o ataque de pragas. O silício contribui para diminuir a perda de água das plantas no caso de estresse hídrico, estresse abiótico e estresse químico. Então, a função do pó de rocha é voltar o silício para o problema. Que o silício não aprendemos a usar adubo com silício, porque na Europa, que o solo é um solo jovem, tem argila 2:1, não tem falta de silício. Então, quem tem falta de silício é só a agricultura brasileira. Então para a gente recapitular aqui o que a gente está conversando, os remineralizadores está vindo no mercado para estruturar solo. E ter melhor disponibilidade. Mudar as cargas do meu solo. Então, tem um slide que a gente sempre usa aí nas palestras, que um solo, depois que ele recebeu rochagem, eu vou ter uma parte do meu solo vai ter carga negativa. E o nosso subsolo já tem as cargas positivas. Então, nós, tal como nós estamos agora, com a eficiência da nossa agricultura biológica, a nossa agricultura na base de remineralizador, nós vamos ter um solo melhor do que o solo europeu, melhor do que o solo americano. Porque o solo europeu, eu faço o perfil todo, 5, 10 metros de solo, eu só tenho carga negativa. O solo tropical brasileiro, que só tem carga positiva, quando eu faço a aplicação do pó de rocha, eu faço aparecer uma faixa de solo que tem carga negativa com uma alta CTC. E a outra parte que não recebeu o pó de rocha, ele continua tendo carga positiva com uma alta CTA. Então, eu tenho a coragem e a ousadia de dizer que com a remineralização nós vamos ter um solo quimicamente superior ao solo que tem na América e ao solo que tem da Europa, que tal como nós já fizemos com a biologia. Então você pega um solo e fala assim, uma coisa que deixa os caras preocupados lá na Europa é falar assim, mas o Brasil exportou tantos bilhões de toneladas de soja, chegou aqui na Europa tantos bilhões de toneladas de nitrogênio, tantos bilhões de toneladas de nitrogênio foi para a China. Mas para aí, esses caras não compram ureia? É essa a pergunta que os caras fazem. Porque se o adubo é NPK, nós estamos exportando, como é que nós estamos dando conta de exportar soja sem importar o NPK de lá para cá?
Então, é essa economia biológica que nós fazemos, que quando eu exporto 1 tonelada de soja do Brasil, equivaleria a eu colocar por hectare 1 tonelada de ureia. Então, eu não uso 1 tonelada de ureia. É impossível, né? Seria impossível. Para nós é impossível. Lá não, porque lá o petróleo é barato. Então, 1 tonelada de ureia, para mim fabricar, eu preciso de 6 barris de petróleo. Nossa Senhora. Então, nós economizamos por hectare 6 barris de petróleo. Por isso é que nós damos conta de exportar a nossa soja. Tá acabando o horário aqui então, já. A mensagem que eu quero dizer é isso, que fico feliz, para mim é gratificante ver que está seguindo esse caminho os meus filhos, ver que você, Espero jovem... que a próxima conversa seja com o Bisãozinho. Os dois estão lá, né? Então, veja assim, olha que coisa boa eu chegar na minha idade e ver que essa semente que o Dr. Éder plantou, Éder de Souza Martins plantou, e que eu participei do cuidado para que essa sementinha germinasse, tornasse o que ela tornou. E é tão gratificante, e eu confio tanto e acredito tanto nisso, que eu estou dando isso para os meus filhos dar sequência naquilo que eu comecei. Se eu tivesse dúvida e incerteza, eu não ia passar para o meu filho, tal como se o seu pai também tivesse alguma dúvida de que isso era bom, não era bom, seu pai não estaria te jogando dessa fria. É isso que nós temos que tirar daqui. Então, quer dizer que a minha experiência de 25 anos, é o legado que eu estou deixando para o meu filho. E isso está acontecendo com seu pai. Seu pai está te passando esse legado, que ele acredita que isso para ele é uma religião. Que há dias atrás, há 25 anos atrás, falar de pó de rocha era motivo de bullying. A gente recebia bullying por causa disso. Então, já apanhamos bastante por causa disso na nossa região. A gente já conseguiu... Está na hora de mudar isso, né? A mudança, ela acontece com o tempo. Estava conversando com o Vian, ele falou, a mudança só acontece por 2 motivos. Ou pela dor ou pelo amor. Não, pelo amor não, só acontece pela dor. Então você vê aí a dor que está o pessoal, colheu aí uma grande safra igual colhemos, não adiantou nada, não entrou dinheiro no mercado porque a soja não tem preço. A soja não tem preço porque é regulada pelo dinheiro internacional, pelo valor do petróleo a nível internacional. Quando nós tivermos produzindo soja e metade da nossa área usando remineralizador, usando agricultura biológica, e fazendo essa agricultura regenerativa, usando fosfato natural, nós vamos colher a nossa produção e nós vamos ser dono dela. Então, a agricultura regenerativa, remineralizador, agricultura biológica, vem aqui junto para o nosso saco a agricultura orgânica, vem aqui a agricultura biodinâmica, todos são modelos que eles têm só um objetivo: criar soberania nacional e emancipar o agricultor, fazer com que o agricultor torne-se menos dependente do sistema econômico internacional, porque nós só estamos trabalhando para o sistema econômico internacional. Então, quando nós tivermos mais suficientes, mais independente dessa importação de fertilizante, a vida do nosso agricultor será outra. E é esse o caminho que nós buscamos. E é isso que a gente, nesses 25 anos, vê que essa semente, ela germinou e cada dia essa planta, essa ideia vem se tornando mais vigorosa. Amém. Muito obrigado a você e desculpe se eu gastei tempo demais. Vamos conversando bastante.